Estamos de volta aqui no nosso programa, no Compasso da Graça, e nós acabamos de ouvir uma música que diz: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, já morri para a minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. É interessante, queridos, que se nós fizéssemos uma pergunta para nós mesmos hoje, agora, e a pergunta fosse: qual é a coisa mais importante da sua vida? Muitas pessoas responderiam que Deus é a pessoa mais importante da sua vida. Mas será que Deus realmente é a pessoa mais importante da nossa vida? Porque aquilo que é importante para a nossa vida é aquilo com que a gente gasta tempo, é aquilo que a gente procura viver com qualidade, é aquilo com que a gente quer colecionar memórias. E muitas vezes, se nós observarmos as nossas atitudes ao longo dos dias, ao longo dos anos, nós vamos ver que muitas vezes Deus não é lá tão importante como a gente diz. E muitas vezes também a gente percebe esta mudança não só no fato de a gente falar sobre isso, mas no fato da gente fazer coisas achando que estamos agradando ao Senhor, quando na verdade Ele não quer que a gente faça nada além de estar em comunhão com Ele. E eu quero compartilhar com vocês um texto que é muito conhecido da gente, que é o texto que está escrito no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, versículos 38 a 42, que é o encontro de Jesus com Marta e Maria. E diz assim o texto: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta estava assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha no serviço? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então nós vemos aqui duas mulheres, duas irmãs, que ao encontrarem com Jesus, ao receberem Jesus em sua casa, elas têm comportamentos diferentes, atitudes diferentes. Enquanto Maria se jogou aos pés de Jesus e passou a ouvir os seus ensinamentos, Marta estava preocupada em fazer coisas, em fazer serviço, em se preparar. E o texto diz que ela estava ocupada com muitas coisas. E não bastava ela estar ocupada com tantas coisas, ainda estava preocupada que a sua irmã, ao invés de fazer o serviço junto com ela, estava lá sentada aos pés de Jesus. E ela se incomoda de uma forma que ela vai até Jesus e ela diz para ele: vem cá, o senhor não se importa que eu estou aqui fazendo um monte de coisa e a minha irmã não me ajuda com nada, eu estou sozinha. E aí Jesus diz para ela que ela estava ocupada com muitas coisas e que isso não era bom. Jesus não estava falando que ela estava errada, que ela não devesse se ocupar com o serviço. Não, porque o Senhor conhece também a importância do serviço. Mas o que ele diz a respeito de Maria? Maria escolheu a boa parte. Disse para Marta que ela não precisava, que não era necessário ela se ocupar com tantas coisas. Pelo contrário, ela precisava se ocupar apenas com uma coisa, que era aproveitar a presença de Jesus ali na casa delas. Lembrando, queridos, que neste tempo, quando Jesus começa a andar no meio do povo e cumprir o seu chamado,
as mulheres não tinham acesso ao ensino, porque o ensino estava direcionado apenas nas sinagogas, onde quem frequentavam eram os homens. Então as mulheres não tinham acesso à informação, não tinham acesso aos ensinamentos acerca da lei. E aí, quando o próprio Cristo está na casa delas, Maria não pensa duas vezes. Eu queria contemporaneizar a fala de Maria, ou a atitude da Maria, dizendo: agora que eu tenho a própria palavra dentro da minha casa, eu não quero saber de arrumação, não quero saber de louça, não quero saber de varrer, não quero saber de arrumar um suco, nada. Eu quero aprender com o mestre. Eu quero gastar o meu tempo aqui aos pés do Senhor e aprender com ele. Ao passo em que Maria estava ali, Marta estava ocupada com os afazeres. E perceba, querido, se isso não é algo que acontece na nossa vida cotidianamente. Nós nos ocupamos com o serviço, nós nos envolvemos com as atividades muitas vezes da igreja, nós nos ocupamos com ensaios, nós nos ocupamos com reuniões, nós nos ocupamos com eventos, com agendas. Isso tudo é desnecessário? Não. Isso tudo é importante. Isso faz parte da vida da igreja. Mas isso não substitui o tempo que nós devemos ter exclusivamente no relacionamento com o Senhor, com a palavra. E muitas vezes nós usamos essas coisas como desculpa para não nos relacionarmos com o Senhor. Percebam que às vezes até o nosso devocional toma o lugar da comunhão com o próprio Espírito. De que forma? Muitas vezes nós pegamos um livro, um desses devocionais que nós adquirimos, né, pela internet ou que a gente ganha. São leituras muito boas, são literaturas ricas, são coisas que nos edificam. E são importantes, são estudos direcionados, mas muitas vezes Deus quer falar conosco sobre algo que não está escrito ali naquela página do dia. E nós deixamos de ouvir aquilo que Deus quer nos falar para ouvir coisas que às vezes foram faladas para o autor em um determinado momento. Servem para a nossa vida? Servem, mas não é a melhor parte. A melhor parte é nós nos deleitarmos na presença do Espírito, do mover do Espírito, e ouvir diretamente dele, por meio das Escrituras, aquilo que vai fazer sentido para a nossa vida naquele momento, aquilo que vai sustentar o nosso dia, vai sustentar a nossa fé naquilo que nós estamos fazendo. Então percebam como muitas vezes nós nos agarramos a coisas boas e deixamos de lado aquilo que é essencial. E por causa disso, o nosso comportamento no dia a dia também acaba se tornando um comportamento que revela que de fato nós não temos comunhão com o Espírito. Nós podemos ter muita informação, nós podemos ter muito conteúdo, mas a revelação da verdade, a revelação da vontade de Deus para aquele momento, ele passa despercebido, porque nós estamos ocupados com outras coisas. Muitas vezes até para nós publicarmos nas nossas redes sociais, para que os nossos seguidores vão lá e vejam que nós temos uma vida devocional, que nós temos uma vida espiritual. Queridos, a vida de serviço, ela não é um medidor para a nossa vida espiritual, para aquilo que nós geramos nos nossos encontros pessoais com o Senhor. Certamente Marta estava muito feliz de ter o mestre na casa dela, por isso ela estava ali trabalhando, cuidando das coisas, zelando pelas coisas, para que Jesus se sentisse confortável, se sentisse à vontade, se sentisse em casa. Mas a prioridade da nossa vida com relação ao Senhor sempre vai ser a máxima. E sabe de uma coisa?
Muitas vezes nós dizemos que Deus, que Jesus, que a palavra ocupam o primeiro lugar na nossa vida. Mas quando nós colocamos Deus, Jesus, a palavra como primeiro lugar na nossa vida, quer dizer que nós temos Jesus numa posição que pode alterar. Porque tudo que ocupa primeiro lugar na nossa vida, ela pode mudar de posição. Mas quando Deus, Jesus, o Espírito Santo, a palavra, ocupam o centro da nossa vida, isso nunca vai mudar de lugar. Eu não posso mudar o centro para a esquerda, porque deixa de ser o centro. Agora, quando eu coloco o segundo no primeiro lugar, automaticamente o primeiro passa para segundo. Mas aquilo que está no centro não pode mudar, porque deixa de estar no lugar que lhe é devido. Então, quando Deus é o centro da nossa vida, todas as outras coisas giram em torno daquilo, giram em torno do centro. Então, Deus no centro da nossa vida vai fazer com que a nossa vida devocional, o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, a faculdade, o colégio, essas coisas vão ser direcionadas a partir do centro da nossa vida, que é o próprio Deus. Então as coisas andam equilibradas, todas as coisas voltadas para o centro, e o centro dando a direção das coisas que estão ao redor. Então não há nada de errado em ocuparmos a nossa vida com serviço, não há nada de errado nós ocuparmos a nossa vida com programações, com ensaios, com reuniões, com ministérios, com departamentos, com visitas. Isso é tudo muito bom, é tudo muito importante, mas não é o essencial. Mas quando a gente entende o lugar que Deus deve ocupar na nossa vida, então as coisas se organizam de uma forma que o serviço será leve. Fazer uma limpeza na casa vai ser leve. Fazer uma comida vai ser leve. Participar de um ensaio vai ser leve. Porque as coisas vão estar equilibradas. Porque Deus no centro organiza tudo ao seu redor. Então, queridos, o meu convite nesta tarde para você é que você de fato assuma um posicionamento diante de Deus, para que Ele seja o centro da sua vida, para que a sua vontade se estabeleça na tua vida, porque a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. E andando debaixo da vontade de Deus, nós teremos bom êxito em todas as coisas que nós fizermos. Nada de errado com o serviço, mas muito melhor do que o serviço é estar aos pés de Jesus, é receber os seus ensinamentos, é colocar os nossos ouvidos atentos à sua voz, para que a sua voz nos dê direção, para que a sua voz nos dê a instrução que vai trazer o equilíbrio entre o serviço, entre a adoração, entre os nossos afazeres do dia a dia, entre o cumprimento das nossas tarefas, das nossas responsabilidades com a nossa igreja. A igreja é muito importante. É ali que a gente recebe da unção coletiva. É dali que a gente recebe a instrução por meio daqueles que o Senhor escolheu como mestre sobre a nossa vida. Mas ela não pode ocupar o lugar de Deus. Não é porque nós vamos à igreja no domingo, às vezes até mais de uma vez, porque nós estamos na igreja no culto durante a semana, porque nós vamos nas nossas células, pequenos grupos, nos cultos nos lares, que a gente não precise ter o nosso momento aos pés do Senhor, em perfeita comunhão com Ele. Então fica aqui esse apelo para você equilibrar a sua vida, colocando Deus no centro de tudo e escolhendo a melhor parte que não lhe será tirada.
porque podem tirar tudo de você, mas não podem tirar o ensinamento que você recebeu. Que você tenha uma tarde abençoada. Eu declaro sobre a sua vida esta palavra, ganhando vida no teu espírito. Declaro que você tenha uma tarde de comunhão com o Senhor, mesmo que no meio da sua correria do dia a dia, das suas tarefas, durante essa tarde, que você encontre um espaço, mesmo que pequeno, para viver um tempo de qualidade com o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa agora se deleitar na presença do Senhor. Ouça essa canção que vai trazer paz ao teu coração e vai te aproximar ainda mais do Senhor. E nós voltamos na semana que vem com mais uma palavra ministrada por mim, através da palavra de Deus revelada para nós. Deus abençoe. Uma boa tarde.